O nosso capítulo do devocional de hoje está no capítulo 24. O que é sabedoria? E eu quero perguntar para você, o que é a sabedoria e como ela pode nos ajudar? Conte uma experiência que mostre uma situação durante a qual Deus lhe deu uma sabedoria claramente inesperada, inusitada. Com que frequência você ora por sabedoria? Como a sabedoria pode orientar a sua oração estratégica? Então, nós vemos muito falar sobre sabedoria em Provérbios 31, onde a mulher sábia edifica a sua casa. E esse versículo não se restringe só à mulher, mas se restringe à igreja do Senhor. A igreja tem que agir com sabedoria durante esses dias. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção ser-lhe-á dada. Filipenses 1:5. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, adquire o conhecimento, o entendimento. Provérbios 4:7. Poucas coisas na vida vêm com este tipo de pensamento. Emprega tudo o que possuis. No entanto, a qualquer hora que ouvimos esse tipo de ultimato, sabemos que algumas coisas importantes estão prestes a ser ditas. E quando Deus está proclamando isso através da sua palavra, você pode ter certeza que o seu conselho é digno de atenção. Adquirir sabedoria. Diz, ele é a coisa principal e a oração é uma das chaves para alcançá-la. Na verdade, a oração levará à sabedoria e a sabedoria, por sua vez, produz uma melhor na oração. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento a uma determinada situação, a capacidade de fazer as melhores escolhas com os dados que você tem, usar o que você sabe para fazer um bom trabalho, fazer os seus relacionamentos funcionarem, fazer um bom uso do seu dinheiro, usar estratégias perfeitas nas suas decisões sobre amizade, casamento e paternidade. A sabedoria faz com que o conhecimento dos sábios crie raízes nos corações dos tolos. Ela orienta a fazer a coisa eticamente correta, de maneira moralmente certa. Ela abre todas as portas, coisas que pareciam ser mistério, se confrontando com dilemas que antes o tiravam do controle. A sabedoria ajuda a localizar as veredas corretas, de modo que por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Você vai ser capaz de olhar para trás em momentos vitais de decisão e ver que foi protegido contra a imprudência e a insensatez. Sabedoria é o que precisamos. Ela ajuda você a ver as coisas pela perspectiva eterna de Deus, compreender a causa e o efeito de uma decisão e constantemente aprender com qualquer situação. E Deus, sabendo disso, promete dar sabedoria para aqueles que lhe pedirem. Essa palavra de Tiago 1:5 não só carrega a ideia de pedir, mas também de implorar, suplicar por algo realmente desejando. Deus promete dar sabedoria generosamente, especialmente àqueles que a procuram. Como se procura a prata e a busca, como quem busca um tesouro escondido, devemos querê-la e querê-la muito. Ela também diz que irá concedê-la sem reservas. Ele promete, sem insulto ou coincidências, sem zombar de nós por termos sido tão tolos até agora. Ele quer que a nossa vitória, ele quer que nos dar o que precisamos para termos sucesso em nossas famílias, em nosso trabalho, em tudo o que fizermos. O rei Salomão, como vimos em um capítulo recente, buscava sabedoria no Senhor. Quando Deus o convidou a pedir que ele quisesse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei, disse o Senhor. Salomão respondeu sinceramente que queria sabedoria. Ele era apenas um jovem e havia pouco ascendido ao trono do seu rei. Ele reconhecidamente tinha pouco ou nenhuma experiência em liderança. Então ele orou: dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão e fez ele um homem cuja sabedoria era conhecida em toda parte. Não só a sua sabedoria se fez conhecida pela autoria de provérbios inesquecíveis, 3.000 deles segundo a Bíblia, mas também forneceu-lhe
outros segredos de riqueza e honra. Uma das maiores e melhores maneiras pelas quais Deus já respondeu orações por sabedoria está no livro bíblico de Provérbios, uma enorme coleção de versículos, em sua maioria curtos, que versam sobre vários aspectos da vida, do nosso cotidiano, de tudo que fizemos, diferenças verificáveis. Toda vez que você lê um novo provérbio, é como se tornasse uma pílula gigante de inteligência e um remédio de anti-idiotice. Os provérbios apontam a diferença entre o trabalho duro e a preguiça. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão diligente enriquece. Entre justiça e maldade, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Entre a honestidade e a desonestidade, o lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. Entre a humildade e a arrogância, o orgulho precede a destruição. Na verdade, descobrir o que é melhor é o grande propósito de Provérbios, como tudo que a Bíblia ensina. Aquele que é tardio, que se irar, é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que o grande tesouro e com ele seus problemas. Em outras palavras, entre tudo que você possui, deve adicionar-se a sabedoria. E é de Deus que obtenhamos sabedoria. Isso tudo vem da parte dele, do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isaías 28 diz isso. Clama a mim, disse ele, e eu responder-te-ei, e te darei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Podemos esperar adquirir de Deus uma sabedoria prática à medida que o pedimos. Aplicamos e priorizamos a oração por sabedoria deve se tornar um hábito diário e também uma fonte para o desenvolvimento de nossas estratégias da oração. A sabedoria, apesar de sua imagem simbólica de uma pessoa de cabelos prateados, não é um desenvolvimento que entra em ação em uma determinada idade automática. Aqueles que realmente desejam podem começar a viver com sabedoria em qualquer idade, crianças ou adolescentes, mas Deus colocou o seu nome à disposição. Caso você realmente queira sabedoria, porque o Senhor dá sabedoria, dá sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aquele que lida sabiamente com o assunto encontrará o bem, e o que confiar no Senhor, feliz é ele. Quando te deitares, não temas, sim, tu deleitarás e o teu sono será suave, porque o Senhor será a tua confiança. Ore comigo. Senhor, tu és maravilhoso, conselheiro e fonte de toda sabedoria. Eu tomo a tua palavra e confio que quando eu pedir por sabedoria com um coração obediente, fiel e pronto para colocá-la em prática, tu certamente irás derramá-la sobre mim, sem medida, porque eu certamente preciso todos os dias, em todos os sentidos. Eu oro para que tu me ajudes a ver a vida através da tua perspectiva eterna, não através da perspectiva do mundo. Ajude-me a pensar ao longo prazo e a entender as causas e os efeitos das minhas escolhas. Dê-me discernimento entre o que é bom e o que é melhor e ajude-me a tornar as decisões corretas à luz desse entendimento. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém, amadas. Eu quero contar para você um testemunho sobre sabedoria na minha vida. Quando eu resolvi entre ser missionária e assumir o pastorado na minha igreja, casando com meu esposo, que já era pastor, apesar de eu vir de uma linhagem onde tinham muitos pastores e pastoras, eu não queria assumir essa liderança. Me achava incapaz, me achava muito fechada, não via características de uma liderança forte em mim. E naquele dia o Senhor usou o meu professor de escola e falou: tu não é uma pastora. E ele não sabia de nada, nada. Inclusive, a boca dele foi usada e depois ele não sabe. Depois eu pergunto pra ele: o que ele tá dizendo? Ele falou: não sei. Então nem ele sabe o que ele tava falando. E já contei essa história algumas vezes. E uma das coisas que eu orei e pedi pra Deus: Senhor, me dá sabedoria. Como que uma menina de 24 anos, 23 anos, né? Quando eu assumi, 23 anos, vai liderar uma pessoa que 50 anos, 60 anos, 40 anos, vai pastorear sobre essas pessoas. E eu disse: Deus, como que eu vou liderar o teu povo? Como que eu vou pastorear esse povo?
povo? Como que eu vou cuidar? E o Espírito Santo me disse: esteja sob a minha liderança. Então foi que eu comecei a copiar a liderança do Espírito Santo, a maneira como ele me amou, como ele me resgatou, como ele me escolheu, como ele pegou as coisas que eram ruins em mim e transformou em coisas boas, como ele me aceitou do jeito que eu era, mas foi ajustando algumas coisas que precisavam ser alinhadas, foi me confrontando com amor, ao mesmo tempo que me confrontava, me acolhia, ao mesmo tempo que me puxava as orelhas, me amava. E aí eu entrou a liderança do Espírito Santo na minha vida. A codependência, dependência total do Espírito Santo. E eu comecei a ver que era possível sim. Quando eu olhava para as pessoas, e durante essa semana eu recebi uma mensagem, uma pessoa muito especial, que lutou muito na vida, e ela mandou assim, que tem bem mais idade, tem idade para ser minha mãe. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: obrigado, pastora. Obrigada por às vezes ser como uma mãe para mim. E tudo que eu fiz foi amar ela. Às vezes tive que falar algumas coisas duras, mas eu amei. Amei e continuo amando. E aquilo ali foi uma prova, né, daquilo que Deus me chamou para fazer, que eu estou no caminho certo. Que sabedoria é constantemente, e todos os dias eu oro para que eu seja uma mulher sábia, para que eu edifique a minha casa, para que eu edifique o meu lar, para que eu haja com sabedoria nas minhas decisões, em tudo que eu faça, que o Senhor seja glorificado e que eu esteja sob a liderança do Espírito Santo. E eu abençoo a sua vida, para que você esteja sob a liderança dele, sobre a dependência dele, todos os dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.